Pessoal, vamos falar um pouco da culpa? Vamos ver os aspectos da culpa e como ela pode nos incomodar, como ela pode nos prejudicar. Vamos entender um pouco mais? Vamos diferenciar um pouco culpa de arrependimento, que a gente mistura tanto e acha que culpa é uma coisa maravilhosa, como é uma furada, cara, uma furada. Se vocês tiveram um temperamento parecido com o meu, que é o melancólico, tendência a sentir culpa é muito grande, tá? Guardar mágoas, tá bom? Mas se você tem outros temperamentos, você também vai trabalhar muito com a culpa, cara. Tu vai ter a culpa como uma matéria-prima sua, culpando os outros, sentindo raiva dos outros. Porque sentir raiva nada mais é do que tentativa de achar um culpado. E aí a gente adentra no jogo da culpa. Quem é o culpado? Quem é o culpado? A culpa, ela permeia a nossa vida de forma muito forte. Por isso que eu achei interessante trazer um pouco da culpa. Esse livro aqui que eu estou estudando, gente, ó, Um Curso em Milagres. Uma das coisas que ele fala muito é sobre a culpa. Ele tenta desmistificar, tá bom? A atração que a gente sente pela culpa e mostrar o perigo que é, né? O contrassenso que é sentir culpa, tá? Ele vem nos ensinar aqui algumas maneiras da gente conseguir escapar da culpa, tá bom? E, gente, para a gente despertar para a nossa verdadeira essência, para a gente despertar para quem nós somos, nós temos que escapar dessas energias sombrias, sabe? E às vezes que nos engana, exemplo da culpa, tá? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é a culpa, a diferença dele em relação ao arrependimento, tá? Por que ela é prejudicial, por que é uma furada sentir culpa, tá? Por que cultivamos a culpa, inconsciente ou conscientemente, porque nos sentimos atraídos e, por fim, como escapar dela, tá? 4 pontos. O que é a culpa, por que é prejudicial, por que a cultivamos e como escapar dela. Vem comigo. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que é a culpa. A culpa, pessoal, vamos pensar nela como uma emoção, tá? Como uma emoção. Por isso que a gente fala assim, ó, tô com um sentimento de culpa, né? Pensa numa emoção, a culpa. E a culpa é muito parecida com a raiva, são irmãs, né? Porque olha só, não são os fatos que nos fazem ter culpa, sentir culpa. Os nossos erros, não são os erros que nos fazem sentir culpa. O que nos faz sentir culpa é o nosso julgamento sobre os fatos. A gente julga e condena. Condenar, e aí a partir daí vem a emoção da culpa. Então, primeiro vem o fato, ou um comportamento, aí vem um julgamento, aí como resultado do julgamento vem a emoção da culpa. Assim também não é a raiva? Primeiro vem o fato, aí depende de como você interpretar aquele fato, vem a raiva. E a raiva nada mais é do que a tentativa de colocar a culpa em alguém. Olha que interessante. A culpa, ela se disfarça de várias formas, tá? A culpa, por exemplo, a mágoa. A mágoa o que é? A mágoa é aquela raiva que você pegou para você e guardou. E a raiva não é também uma culpa? A gente está atribuindo culpa a alguém? Então a mágoa é você culpou alguém e guardou essa culpa no coração, no teu cofre aí. Então temos aí aspectos da culpa. Aí eu quero diferenciar ele do arrependimento. O arrependimento é uma coisa muito bonita, muito maravilhosa, tá bom? Todos nós precisamos compreender e praticar o arrependimento, que da Bíblia, do hebraico techuvá, arrependimento nada mais é do que uma mudança de direção, uma simples mudança de direção. Não envolve culpa, envolve sim um entendimento, uma tomada de consciência. Lá de cima da montanha você toma consciência, opa, esse erro aqui que eu cometi não serve mais para mim. Eu estava obscurecido, não estou mais, estou vendo com clareza, não vou mais fazer. Acabou, não tem culpa, tá? Esse é o arrependimento que está descrito lá na Bíblia, tá bom? A gente às vezes se confunde, se você olhar no dicionário a palavra arrependimento, e elas carregam um sentido um pouco de pesar, de culpa, tá? Mas para nós, para o nosso despertar, para o nosso conhecimento, vamos entender o arrependimento no sentido bíblico da palavra techuvá hebraico, que é a mudança de direção, tá bom? Simples mudança de direção. Eu costumo dizer assim, enquanto que
o arrependimento é uma montanha que você olha lá de cima, né? E tem uma tomada de consciência. A culpa é um buraco onde você entra lá embaixo, né? Cava um buraco e fica lá. Olha que tristeza. Juntando essa energia escura da culpa. Eu gosto também daquela alegoria que diz assim, ó, que você, as coisas que você vive, você tem que tirar lições da vida, né? Das coisas que você vai vivendo. E aí, as lições que você vai vivendo é como são laranjas. Você colhe o suco da laranja e aquele suco entra na sua sabedoria. Você colheu. E o que é a culpa? A culpa é uma furada. A culpa é o quê? Você pegar os bagaços da laranja, botar tudo num saco e sair carregando. Você carregando aquele saco cada vez maior, aquele peso, tá? Por isso que a culpa é um buraco, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho por que a culpa ela é prejudicial, ela é insana, ela é injustificável. Eu vou tentar aqui convencê-los a fugir da culpa, a largar a culpa, sabe? A se afastar da culpa, porque a culpa ela prejudica a gente, o nosso despertar. A gente que é buscador, a gente que busca estar aqui em comunhão com o divino, sabe? Pense assim, a culpa como um obstáculo, uma barreira que vai te pedir de se aproximar de Deus, tá? Você entrar em comunhão com Deus, tem ali uma barreira ali, é a culpa, que é uma coisa, que é uma decisão tua. Olha que interessante. Você que decide a culpa, decide sentir culpa ou decide culpar alguém. Então, olha, a culpa, ela não é apropriada para consumo humano, porque ela traz doença, né? Quem já não viu, as pessoas se sentem culpadas, tá em depressão, imunidade cai, prorroga doenças, tá? Doenças que seriam curadas facilmente, né? Elas se prorrogam, né? Quando não, fica doente porque sente culpa mesmo. Há quem diga ainda que a culpa é o alimento de todas as doenças. Se você eliminar a culpa, se perdoar, perdoar o mundo, né? Fazer assim para Deus em gratidão, toda doença estaria curada. Há quem diga isso. Vamos pedir uma vivência desse tipo para Deus. Gente, tudo que eu falo aqui de maneira teórica, a gente tem que vivenciar isso na vida, sabe? Pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo para a gente vivenciar isso, sabe? Porque a gente precisa de vivência, não basta palavras só, sabe? Então a gente tem que vivenciar para que isso entre no nosso coração, tá bom? Então já sabemos que a culpa ela não é apropriada para consumo humano, assim como a raiva que causa úlcera não é apropriada para consumo humano, tampouco a mágoa, né? Tem um aspecto da culpa que às vezes a gente não percebe. Sabia que a culpa ela reforça a reincidência no erro? Quem nunca cometeu um erro e falou, sentiu culpado, disse, nunca mais vou fazer, e depois refez e caiu de novo, e caiu de novo, e caiu de novo, né? E aquele erro que você fez e não caiu de novo foi porque você se arrependeu. Olha de novo. Agora, quando você só se sente culpado, você joga uma emoção naquele fato e aquele fato fica sendo rememorado na sua cabeça, você fica viciado naquele fato. Viciado, você fica lembrando do prazer que você pode ter extraído daquele fato, né? Junto com aquele sentimento de culpa, de condenação, tá bom? Então, a culpa, além de estragar a sua vida, ela ainda faz você persistir no erro. Olha que furada, você que quer se livrar dos pecados, tá? Você acaba reincidindo neles justamente porque está aí plantando o sentimento de culpa, quando você poderia se ligar ao amor e se desprender dessa culpa, se alinhar ao arrependimento. Vou trazer um carinha aqui, ó. Esse aqui, para quem já viu um outro vídeo meu, eu simbolizei o ego com esse bonequinho aqui, ó. Esse cara aqui, todo raivoso. Nesse livro que eu estou estudando, ele deixa bem claro assim, ó, toda vez que você sente culpa, raiva, mágoa, é esse cara aqui que está no comando, ó. Esse cara assumiu o comando da tua vida, você se identificou com ele, né? Na vida, a gente pode se identificar ou com a nossa alma divina, com o Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso lado mais divino, nossa mente mais correta, tá bom? Ligado ao amor. Ou a gente bota a nossa consciência identificada com esse cara aqui, né? Que é pautada na escassez, no medo, tá bom? Então, fica um alerta, sentiu culpa, ó quem tá no comando. Não vale a pena, né? Furada, né? Vamos sair dessa?
A culpa, gente, a culpa ela produz ruptura na gente. Porque a culpa, sempre provém de um julgamento de condenação. Eu me culpo, me julgo, me condeno. E me condeno sobre um fato que aconteceu quando? Está agora no passado, ele nunca está no presente. Então, a culpa, ela nos aprisiona no passado, ela causa uma ruptura dentro da gente, a gente fica fragmentado. E você não consegue vivenciar uma vida plena, porque você não está inteiro no presente. Você, mas aquele passado, né? Então, olha o grande vilão que é a culpa. Ela te aprisiona no passado. E se ela te aprisiona no passado, você não está no presente. E o que tem no presente, gente? O presente é um presente, gente. O presente tem o eterno, tem Deus. É no presente que está o eterno. O presente é atemporal, é fora da linha do tempo, tá? Então, queres se lembrar quem você é? Você tem que procurar no presente, que é no eterno. É lá que tu habita, é lá que o amor habita. Então olha o problema da culpa, que ela nos aprisiona no passado e nos tira do único local onde nós vamos nos encontrar com nós mesmos, com o nosso Deus interior. Nós vamos relembrar quem somos, né? Nós residimos no presente. Por isso o poder do agora, de estar presente. E a culpa, ela causa essa ruptura, tá bom? E a gente tem que entender que a culpa ela atrasa o nosso despertar, tá? Nós estamos caminhando para o reino dos céus, estamos retornando para casa e ninguém vem ao Pai se não passar pelo perdão, pelo amor, está no caminho. E a culpa ela é o oposto do perdão. Enquanto o perdão não julga, né, desfaz julgamentos, condenação, a culpa ela é repleta de condenação. Então, é claro, se você sente culpa, você está se distanciando do reino dos céus, tá bom? Está atrasando o teu despertar. Então, a culpa é uma coisa que não vale a pena mesmo, é uma coisa insana. Mas eu cometi muitos erros. Se arrependa, entrega o seu passado para Deus, sabe? E fique com o presente, que é a única coisa real que existe. O passado não existe. Você errou no passado e o passado nem sequer existe. E quando você diz que errou, quem errou foi esse cara aqui, ó. Foi quando você se conectou ao ego. É parte de você? Sim, mas é a parte ilusória. Que a parte verdadeira é o amor, sabe? É a alma divina. Aqui é momentâneo, temporário. Vamos falar um pouquinho por que assim, a gente insistimos. Por que insistimos e cultivamos a culpa? Tem algumas confusões aqui. Só o fato de você confundir culpa com arrependimento, você acha que sentir culpado é bom, porque mostra que você está mudando, tá bom? Não é bem isso, tá? Também outra coisa, eu estava refletindo, a gente já viu falar assim, que o psicopata, aquela doença psicopata não sente culpa? Poxa, então ninguém quer ser psicopata, né? Então eu quero sentir culpa, porque o psicopata não sente culpa. Olha só a pegadinha. Sabe outro cara que não sente culpa? O sábio, o santo. Porque ele sabe que a culpa é insana, tá bom? Então a gente não tem que se apoderar da culpa. A gente tem que tomar consciência das coisas e que é se arrepender e só, tá bom? Porque assim, a gente vai evoluindo e assim, a gente vai olhando para trás, olha para trás e vê assim nossos erros. E só então, porque na época que a gente cometeu erro, muitas vezes a gente nem percebeu que era um erro, não é assim? Mas quando a gente cresce um pouco mais, sobe, olha para trás, nossa, eu cometi um erro. Aí pode ser que venha um sentimento de culpa. Quando você vê que a culpa está chegando, opa, olha só quem está tomando conta da tua vida. Tu fala, opa, não, culpa não, vamos se arrepender, aprendi, né? Essa vida aqui, gente, é um grande aprendizado, tá? Quando a gente veio para cá, é como se a gente tivesse feito um contrato, assim, ó. Nós vamos lá aprender e vamos aprender pelo erro, tá bom? O ego vai fazer parte da nossa vida, porque nós precisamos aqui viver uma vida material, precisamos dos instintos, precisamos ter um sentido de indivíduo, né? Então, o ego, na sua função, ele tem uma função apropriada para ele, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai errar e vai aprender com os erros. A gente tem um contrato assim, vai lá aprender com os erros. Aí tu chega aqui, começa a errar e começa a sentir culpado e começa a ir cada vez mais pro buraco? Não, é só
tomada de consciência, tá bom? Ah, olha que interessante. Por que a culpa é atrativa também? Agora vamos falar um pouco do julgamento que a gente faz em relação às outras pessoas, né? A culpa, ó, justifica a nossa raiva, né? Quando você acha um culpado, aí você achou um culpado. Olha só a alegria desse cara. Agora você tem justificativa para jogar sua raiva, sua mágoa, para atacar, porque afinal de contas temos um culpado. Você está alinhado com o ego. Temos um culpado, agora temos a desculpa, né? É a favor do quê? Justifica nossos impulsos de criticar, de corrigir as pessoas. Aliás, esse é um ponto interessante, né? Muitas vezes a gente acha que nossa função nesse mundo é corrigir. Quando a gente acha que nossa função é corrigir as pessoas, olha quem está no comando. Nossa função é perdoar, não julgar. Mas quando nós achamos um culpado, nós temos justificativa para corrigir. Tá? Um culpado testemunha a favor da guerra, né? Ele respalda o quê? A aspereza para se defender. Interessante? Quando a gente acha um culpado, temos respaldo agora para sermos grotesco, áspero com as pessoas. Por quê? Para nos defender, tá? Ela justifica a liberação dos nossos instintos para proteger este mundo selvagem. Vamos nos proteger desse mundo selvagem? Já temos um culpado? Então agora vamos fazer o que é preciso. Olha só, são todas pegadinhas do ego, tá? Justificativas, perigosas. Por que nós cultivamos então? Cultivamos a culpa, culpar os outros, porque é conveniente, é interessante, né? Para a gente libertar todos esses instintos, tá bom? Quando na verdade a gente tem o quê? Que simplesmente se arrepender quando é com a gente, quando é com os outros a gente tem que olhar para nós mesmos. Já dizia a frase do filósofo, imperador Marco Aurélio, também Confúcio, dizia a mesma coisa. Quando vê alguém fazendo uma coisa bonita, correta, imite-o. Quando vê alguém fazendo uma coisa feia, errada, corrija a si mesmo. Então, se você está vendo alguém fazer uma coisa errada, não é para você corrigir, nem julgar, nem condenar, nem culpar. É para você, opa, isso não serve para mim, eu já me arrependi disso, eu tenho isso dentro de mim, eu tenho isso que ele está fazendo dentro de mim, gente, porque olha só quem está dentro de mim, o ego, tá bom? Então, todo o mal que você vê, todo o erro que você vê lá fora, ele existe dentro de você, porque você também tem esse carinho aqui. Ele está ali, em potência, latente, talvez você não esteja fazendo, mas ele está lá. Então é uma oportunidade de você praticar o perdão interno, sabe? Não julgar, tá bom? Quando você vê alguém fazendo alguma coisa assim. Eu gostaria de fazer aqui uma referência a um fato que aconteceu aí na mídia, mostrou há uns 4 meses atrás, quando o Oscar de 2022, aconteceu uma cena de que um dos atores, chamado Will Smith, né, e ele deu um tapa, né, ele deu um tapa no apresentador lá, que era o Chris Rock, né. Vocês já devem ter assistido esse vídeo mostrando o que aconteceu lá. Em resumo, o apresentador, que é um comediante, ele em algum momento ele fez uma referência à esposa do Will Smith, que também é uma apresentadora de TV e tal, que parece que ela está passando por uma dificuldade de câncer e teve que raspar o cabelo e tudo. E ele fez uma piada em relação a isso, esse apresentador, né? Aí você já vê primeiro assim, quando a gente faz um ato de violência verbal, assim como uma piada, assim, a gente também, quem lê e estuda um curso milagre, sabe que sempre o ato de violência é sempre um pedido de ajuda, tá? É um pedido de ajuda, é um sentido de escassez que sentimos, de incompletude, tentamos nos completar assim pelo se impondo. Assim. Enfim, o apresentador fez um comentário desagradável, Will Smith, num primeiro momento, pareceu que ele tolerou a mensagem, né? Tá, uma piada. Mas ele, em um dado momento, ele olha para a esposa, vê que a esposa aparenta estar chateada. Então ele sobe, durante a apresentação do Oscar, sobe, vai em silêncio até o cara e dá um tapa no rosto dele, né? E volta. Depois xinga e tal, enfim. E essa história, ela serve bem para exemplificar um pouco do que é a culpa, do que é a raiva. Porque agora, passados 4 meses, logo na sequência, rapidamente o ator Will Smith, né, ele se arrependeu, tá?
ou se sentiu culpado, né? Não sabemos na mente dele o que ele sentiu, culpa ou arrependimento. Talvez os dois, tá bom? E esse exemplo cabe aqui pra gente. Não pra gente opinar e dizer se estava certo ou errado, mas pra gente ver, enxergar dentro da gente esse mesmo cara que tá em todos nós, sabe? E pra gente poder ir se corrigindo, sabe? A gente vê aí, por exemplo, a raiva, né? A raiva que o Will Smith sentiu o quê? O que é a raiva? A gente já aprendeu, uma tentativa de achar um culpado, né? A esposa estava sofrendo, né? Aparentemente sofrendo, um comentário. Ah, o culpado é aquele cara lá, vou lá resolver. Agora eu tenho justificativa para ser áspero e me defender desse mundo selvagem. Aí você vai lá, né? Achou um culpado, que é o cara que falou, né? Então isso tudo está dentro da gente, tá bom? Existe muita fragilidade na gente, sabe? Por exemplo, quando a gente se sente agredido verbalmente, é porque a gente também se identificou com o ego, sabia, gente? Porque o ego, quem nós somos de verdade, ele é inatingível, sabe? Então, a gente não fica fragilizado com algum comentário assim, sabe? Uma injúria, alguma coisa desse tipo. Porque isso são coisas do ego, do mundo do ego, nesse nível. E se nós estamos identificados nesse nível aqui, ó, não chega, sabe? É como aquele ditado, o que vem de baixo não me atinge. O que vem do plano do ego, tá? O que vem do plano do ego, se você estiver identificado com esse coraçãozinho aqui, que é o que eu vou chamar de Espírito Santo, tá bom? Se você estiver aqui, ó, nesse nível, tá? Identificado com ele, qualquer coisa nesse nível do ego, que alguém chame a tua atenção e tal, que injúria e tal, você não vai sentir porque não alcança, é muito alto. É como você tentar jogar flechas no sol, você não vai alcançar o sol. Por isso o que vem de baixo não me atinge. Não é o que as pessoas inferiores não me atingem, não é isso. Tem isso no Sêneca, o filósofo Sêneca fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, ó, o que vem de baixo não me atinge, não é que eu sou superior a você, é porque eu estou com a consciência lá em cima. E se você está com a consciência aqui embaixo, você só vai me atingir se a minha consciência também estiver aqui embaixo. Tá bom? Então, falando um pouco sobre você se sentir fragilizado quando alguém fala alguma coisa. Não é necessário culpar ninguém, nem sentir culpa. Agora que a gente já apresentou um pouquinho aqui os personagens, eu gostaria de uma maneira aqui para a gente entender melhor como escapar da culpa, desfazer a culpa, a gente tem que entender um pouquinho a nossa estrutura, né? Eu chamo isso aqui uma estratégia de dividir para conquistar. Então vamos nos dividir. Vamos supor que nós somos em 3 aspectos. Nós temos a parte mais divina em nós, o Espírito Santo, tá bom? Parte da nossa mente superior. Nós temos a nossa consciência, que é um elevadorzinho que a hora se identifica lá em cima, a hora lá embaixo, tá? Nossa consciência humana, tá? A hora que ele cola aqui é a tua verdadeira realidade, tá? O teu eu original aqui, ó, eu Espírito Santo aqui, ó, tal, tua alma divina. Mas ora, você se identifica com esse terceiro elemento aqui embaixo, que é o ego, tá bom? Então nós somos em 3 aqui, tem um ego, tem a tua consciência e tem o Espírito Santo. Quando tu se identifica com esse aqui, ó, aí tu se identifica com a escassez, tá? Com o medo, com a culpa, com a condenação, tá? Tá tudo aqui. Aí você vai caindo na depressão, caindo no buraco. Mas quando a tua consciência, aqui é você que decide, é teu livre-arbítrio. Não vou julgar, peraí, vou me ligar com o que tem mais em cima. Aí você vem pra cá, opa, tá bom? E aí, essa aqui é a tua casa original, tá? Retornar para casa é vir para cá, tá bom? E a tua consciência fica oscilando, hora para cima, hora para baixo, tá? É bom entender isso aí. Por quê? Porque assim, ó, por que eu contei essa historinha, tá? Assim, nós não somos sem culpa no tempo. Você vai olhar para sua vida, você vê que você cometeu vários erros no passado, sabe? Sempre no passado, tá? Você cometeu erro por quê? Porque você estava alinhado com esse cara, tá bom? No passado. Identificado com esse cara. Erramos, tá? Violamos a lei de Deus aqui, tá? O ego erra no tempo. Nós violamos sim a lei de Deus, tá? Temos erros aqui, tá? Mas o que basta pra gente? Se arrepender, tomada de consciência. Opa, vou subir um pouquinho mais
lá com o Espírito Santo. Opa, aquilo não serve mais para mim. Ok, tá bom? A gente tem que entender que o passado nos aprisiona e o passado nem existe. O que existe é o presente, tá bom? Vamos pro roteirinho para escapar e desfazer da ilusão? Dessa ilusão que é a culpa? Tá, primeira dica. Não negar. Não negar a culpa. Tá sentindo culpa, meu amigo? Tá sentindo culpa? Ah, eu estou sentindo culpa. Tem que olhar, tem que levantar o tapete. Não tem nada errado sentir culpa. É uma experiência humana sentir todas as emoções possíveis, todas as matizes de emoções. Você sentiu a culpa. Percebeu a culpa. Agora sim, se você ficar com ela, aí tem algo errado. Percebeu? Opa, não, vamos nos curar. Então, primeira coisa, primeiro passo para escapar da culpa é olhar, reconhecer, tá bom, gente? Reconhecer, eu estou sentindo culpa. Aí, como é que a gente escapa dela? A gente passa por tudo isso que eu já falei. A gente tem que entender o que é a culpa, a diferença dela para o arrependimento, saber por que ela é tão atrativa, por que nós cultivamos a culpa, entendeu? Entender por que ela é prejudicial, tudo isso que nós falamos vai te dar uma consciência, vai te preparar para quando a culpa vier, você tem mais respaldo para não ser atingido por ela, para não abraçar a culpa, tá bom? Nós podemos desfazer a culpa simplesmente porque foi nós que criamos ela, na linha do quê? Do nosso julgamento de condenação, né? Tem dois ensinamentos de Cristo que juntos, alinhados, tá? Que é o não julgar e o perdoar. Se você junta esses dois, não julgar e perdoar, você nunca vai cair na cilada da culpa, porque você não vai julgar nem condenar e ao mesmo tempo você já está perdoando, sabe? Você já está dissipando aquilo. Por isso que esse livro que eu estudo, Um Curso em Milagres, quando ele fala em perdão, quando ele ensina o perdão, ele junta esses dois ensinamentos de Cristo, não julgar, com perdão, ele chama tudo isso de perdão verdadeiro, que é aquele perdão que nem vê o erro, ele olha para além do erro, ele não vê o erro, ele não julga, não condena, ele olha para a pessoa aqui, ó, e ele vê o Espírito Santo aqui com ele. É isso que ele olha a verdade, ele não olha a ilusão. A gente olha esse cara com ego, mas o verdadeiro perdão é olhar ele com a verdadeira origem dele, a verdade sobre quem ele é, que é com o Espírito Santo, a alma divina, tá bom? Então, essa é a maneira de a gente ir despertando e se afastando da culpa, escapando e desfazendo da culpa, tá? Com esse ensinamento de Cristo. E também em relação aos nossos irmãos, né, gente? A gente tem que desfazer a condenação dos nossos irmãos. A gente tem que olhar para nossos irmãos, para o Cristo, a face de Cristo neles, né? É um grande desafio, né? Porque a gente tem dificuldade de ver a gente como luz, como inocente, como puro. Quem dirá os nossos irmãos? Mas essa é a verdade de quem somos. No presente, nós somos luz. No presente, no real, nós somos luz, nós somos inocentes, nós não temos culpa. Isso que nós somos realmente, tá, gente? Tá? No tempo, no passado, nós temos erros sim, tá bom? Mas esse não é quem nós somos, tá? Não é aqui quem nós somos. Nós somos lá em cima. Então a gente tem que aprender a nos olhar e se lembrar de quem nós somos puros, inocentes, tá? Como Deus nos criou. Nós não somos o que fizemos de nós no passado. Nós não somos a soma das nossas escolhas no passado. Nós somos a nossa escolha do presente, escolhendo o real, que é o presente, o amor, tá bom? E a ideia do perdão tem um jeito de falar também assim, ó, que o perdão é uma memória seletiva. Olha, quer olhar para o passado, né? Você olha para o passado, a única coisa verdadeira que tem no passado, que são que as coisas amorosas, tá? Então o perdão é uma lembrança seletiva, lembrar só as lições de amor, só as coisas de amor, tá? Quando andávamos com Deus, tudo que é amoroso você pode lembrar, tá? Porque nada mais do que estar lembrando de quem você é. Nunca é demais lembrar que assim, ó, nós somos amor, a única realidade do mundo é o amor, tá? É aqui, essa é a verdade, tá? Então, quando a gente vai se afastando do amor, a gente vai adentrando ao medo, tá? O medo é o oposto do amor. Mas como o amor não tem opostos, o medo, na verdade, é só um afastamento do amor,
tá bom? Então, as lembranças, perdoar é lembrar só as coisas verdadeiras, não as coisas da ilusão aqui que vivemos, tá? Nós vivemos o mundo do julgamento, o sonho de julgamento, o sonho do medo, o sonho da culpa, o sonho da mágoa. Esse é o sonho que vivemos. Mas toda essa ilusão a gente colhe aqui, se conectando com o ego e joga na nossa percepção. Então, o mundo todo que nós olhamos, nós vemos com essa conexão com o ego. Então, a gente vê toda ilusão. Mas a gente pode ver um mundo diferente. Há um mundo diferente que pode ser visto. Dentro deste mundo há outro mundo impermeável às palavras. É o mundo que você olha com a conexão com o Espírito Santo, tá? Quando você se conecta com o Espírito Santo, e aí você já não colhe a tua visão, tua percepção com o ego, tu colhe com o Espírito Santo. Aí você vai ver um mundo diferente. Já dizia a frase, a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Ambos veem uma árvore, mas o sábio é aquele que se conecta com Deus para olhar a árvore. E o tolo é aquele que se conecta com o ego para olhar para a árvore. E assim o mundo, o mundo está sempre encenando coisas para a gente aprender a perdoar, a não julgar. E se a gente se conectar com o Espírito Santo, a gente vai ter uma visão diferente das coisas, uma visão mais real das coisas, tá bom? Tu não és o que fizeste de ti com as tuas escolhas passadas. Tu és como Deus te criou. Inocente, puro, imortal. Obrigado.